Alô, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Shabbat Shalom. Chegamos ao nosso sábado, dia 27 do mês de junho. Amanhã, 28, segunda-feira, 29, terça-feira, 30, quarta-feira, 1º do mês de julho. Que a paz, a graça de Deus seja presente na sua vida, no seu lar, na sua família, no seu negócio, no seu habitar, no seu caminhar, na sua sede diária. Deus a todos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos duas cartas para ler. A carta 6ª e a carta 7ª das igrejas que o Senhor Jesus ditou a João. Então vamos à palavra de Deus, é o seu culto doméstico, que estão exigindo que seja chamado culto de toda a família. Muito bem, então o culto doméstico agora também será chamado de culto de toda a família. Então vamos atender aos nossos amados irmãos e todos aqueles que nos acompanham na internet. Muito bem, então veja só, nós temos a considerar hoje a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Eu pensei em inverter os papéis, mas não. Vou deixar a ordem bíblica para que todos possamos desfrutar do segmento da palavra de Deus. Meu abraço carinhoso a todos os amados irmãos de Belém do Pará para o mundo. Um abraço, o Espírito Santo é o amor de Deus se manifestando em toda a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Carta 6ª, a igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, diz o Senhor, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja que eu prefiro ser membro da igreja de Filadélfia. Eu prefiro ser membro dessa igreja porque essa igreja é o que o Senhor colocou uma porta aberta e que essa porta ninguém pode fechar. É a igreja verdadeira, a igreja que está no mundo, que enfrenta, tem pouca força, tem até muitas vezes pouca fé, mas é fiel e verdadeira e anda diante do Senhor, e os nossos nomes estão latentes no livro da vida, glorificando, exaltando, orando, adorando, servindo ao Senhor, sendo participantes do reino de Deus que chegou até nós através daquele que nos diz assim, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. Aleluia! Esse é o meu Senhor, é o meu Salvador, Jesus Cristo. Aleluia! Meus amados, a nossa carta, última carta, é a carta à igreja de Laodiceia. Aí há muitas advertências, então preste atenção com cuidado no que nós vamos ler. Capítulo 3, a partir do versículo 14, diz, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus.
Veja que nesta carta o Senhor começa lançando na cara do anjo daquela igreja, pastor, líder daquela igreja de Laodiceia, que ele é o Amém, ele é o Eterno, é o que faz acontecer, é a testemunha fiel e verdadeira, ele é o princípio da criação de Deus. Então ele é o começo, meio e o fim de toda a história que nós escrevemos neste mundo. Versículo 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Olha, não sei se você já experimentou beber água morna. Não sei, alguém disse que é bom para tomar água morna, para emagrecer, não sei o quê. Mas a palavra de Deus faz uma referência sobre o que é frio e o que é quente, falando sobre aquele que, o frio é aquele que ainda não conhece a Deus, que precisa ser aquecido pelo poder do Espírito Santo. E o quente é aquele que já foi colocado na fornalha de Deus, que já foi provado, que está atento, que está acendido pelo poder do Espírito Santo. Então ele diz, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fores frio ou quente. Então fica difícil para Deus operar numa vida como essa. Versículo 16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Misericórdia. Como dizes, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Oh, que coisa triste. O Senhor usa palavras tão fortes, tão pesadas, palavras que na nossa linguagem são desprezíveis e que nem devemos pronunciar, como diz o apóstolo São Paulo. Então, veja que eles estão se gabando, esses membros da igreja Laodiceia, que eles são ricos. Eles têm ouro, têm prata, eles têm tudo, mas não têm a presença de Deus. Não tem. Como dizes? Então eles que falam, aconselho-te que de mim compres ouro provado do fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Repara que o Senhor repreende toda essa forma de modalidade, modismo que acontece por aí, quando as pessoas apresentam mais a sua carne do que os frutos espirituais. Os frutos da carne, eles nos condenam, mas o fruto do Espírito, ele nos exalta. E a palavra continua dizendo, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no meu trono com o meu Pai. E termina dizendo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido, veja só que o Senhor oferece um arrependimento. Eu repreendo a todos, eu castigo a todos quando amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Se você se sente hoje membro da igreja de Laodiceia, só tem o caminho de Jesus. É o caminho do arrependimento, é o caminho da cruz pesada, é o caminho estreito, é a porta estreita, é o pastor humilde, é aquele que nos amou de tal maneira que nos tira do mal e coloca no caminho do bem. Venha para a igreja de Filadélfia. O Senhor está dizendo, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O que você tem? Você tem uma alma preciosa, você tem um corpo que é mesmo de barro, mas é morada de Deus. Anda na presença de Deus e ser perfeito em nome